A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, preciosas do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidas juntas para aprendermos a palavra do Senhor Jesus Cristo e hoje, com muita alegria, nós retornamos aos estudos dos livros da Bíblia, né? E hoje nós vamos ler o livro de Provérbios. Vamos começar hoje, capítulo 1, né? Essa palavra maravilhosa que Deus tem ministrado aos nossos corações, né? A palavra que nos ensina, a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta. E não podemos deixar de aprender a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a base para nossas vidas. É tudo que nós precisamos, é a direção que nós precisamos, que vem direto do trono de Deus. Deus deixou a palavra do Senhor para nós, para que nós possamos viver através da palavra dele. Amém? Eu sou a Solange Padovani, estou aqui junto com vocês para aprendermos mais uma vez a palavra do Senhor. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? De começar mais uma vez esse estudo. E Deus tem muita coisa para nos ensinar. Confesso que a gente lê a palavra do Senhor, né? E todas as vezes que a gente vai ler a mesma palavra que já lemos há um tempo atrás, nós recebemos ministrações diferentes do Senhor. E eu estou aqui, quero confessar para as irmãs que eu estou aqui maravilhada com o que Deus tem feito, né? Com o que Deus tem revelado nessa manhã para mim, né, ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dividir com vocês tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração, para que nós venhamos crescer juntas, né, amadas? Que nós precisamos ajudar umas às outras no caminho do Senhor, né? Então, começando o livro de Provérbios, hoje, capítulo 1, né? O livro de provérbios, livros de provérbios, livros de salmos, são muito comentados, né? Muitas pessoas comentam, né? Mas, quando nós pegamos esses livros, esses versículos, esses capítulos, para meditar, tem uma palavra profunda no nosso coração. Deus ministra de uma forma profunda no nosso coração. Então, eu quero hoje, né, junto aqui com vocês, apreciar essa palavra maravilhosa e receber do trono do Senhor, né, o que Deus tem para nós. Então, vamos juntas? Provérbios 1, capítulo 1. Ele vai falar aqui na introdução geral do livro, né, de Provérbios. Qual é o valor do Provérbios? Eu quero ler aqui com vocês o- a introdução da Bíblia, nova tradução linguagem de hoje. Olha só o que diz. É a mesma coisa que tem aí na tradução da sua Bíblia, que você tem aí, né? A Bíblia João Ferreira de Almeida, Bíblia Viva, várias traduções, né, de Bíblia. Eu quero ler na tradução nova linguagem de hoje, que diz assim: o valor dos provérbios. Provérbio 1 de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Este provérbios aumenta a sabedoria dos sábios e orienta os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e ditados dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Aleluia! Essa é a introdução da Bíblia Nova, tradução linguagem de hoje, né? E olha que maravilha, irmãs. Quando nós meditamos nas palavras do Senhor, né? Esses provérbios foram escritos pelo Salomão, filho de Davi, que foi rei de Israel, né? E Salomão foi um homem muito sábio, nós todos sabemos disso. E aprender a palavra do Senhor, né? Diz aqui, no finalzinho que nós acabamos de ler aqui, que que ajuda a compreender os mistérios que os estudiosos procuram explicar.
Olha só, irmãs, que coisa maravilhosa, né? Antes que os estudiosos estão ali procurando cientistas, estudiosos, os entendidos aí, né, desse mundo, estão aí lutando para saber, para entender as coisas, o porquê das coisas, qual foi o início de tudo. Antes deles, a palavra já sabe, a palavra já revela, né? Tudo está na palavra. Deus já colocou tudo aqui na palavra de Deus, a resposta para tudo. Então, aqui é o que diz, né? Que a palavra do Senhor faz a gente compreender os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Nós que somos simples, pessoas pequenas, né? Diante desses sábios, nós, se for vermos, amada, a pessoa que está entendida na palavra do Senhor tem mais sabedoria do que esses sábios do mundo que procuram explicar todas as coisas, né? Porque aqui é a raiz de tudo, aqui a palavra do Senhor é a base de tudo, né? Então, o livro de Provérbios vai nos ensinar muito sobre a sabedoria, sobre ouvir os conselhos de Deus. Provérbios são os conselhos de Deus que nos ajuda a tomar as atitudes, tudo que nós precisamos, irmãs, tudo que nós precisamos de tomar decisões, uma direção, um conselho, tudo está aqui na palavra do Senhor. Tudo está aqui. Deus nos ensinando, já nos deixou tudo escrito aqui, através da Bíblia, porque a palavra do Senhor é o que nos encaminha, é a base de tudo, é alimento para nossa alma. Eu tenho o costume de dizer muito isso, né? Que assim como nós precisamos do alimento para alimentar o nosso corpo, para comer, para ter saúde, para ter vida, nós precisamos do alimento da palavra do Senhor para que a nossa alma tenha vida. Porque ainda mais nos dias de hoje que estão acontecendo tantas coisas, tanto o mundo está passando por tantas situações, né? Que, por sinal, tudo está escrito aqui na Bíblia, né? Tudo que está acontecendo hoje, pandemia, guerra, rumores de guerra, é, tantas coisas que estão acontecendo hoje, tudo já está escrito aqui na palavra do Senhor. Já, ó, há anos já estavam escrito aqui, porque é, a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Então, tudo que nós precisamos está aqui. Então, amadas, por isso que eu falo que tudo que nós formos fazer, direção, decisão, conselho, precisamos buscar na palavra. Todos os nossos problemas da nossa vida, do nosso dia a dia, tudo que a gente passa, tudo que acontece ao nosso redor, tudo que nós precisamos está aqui na palavra, seja qualquer situação, qualquer problema, tudo tem resposta aqui na palavra. Então, quando nós, amadas, quando nós precisamos de de receber uma orientação, de receber uma palavra, uma direção, vamos buscar primeiro na palavra do Senhor. Eu sei que tem alguns momentos que nós queremos ouvir um conselho de alguém, mas se for assim, se nós não conseguimos, nós precisarmos de um conselho de alguém, que seja alguém pautada na palavra, que seja alguém que tenha entendimento na palavra, que seja alguém que tenha a sua vida baseada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o melhor conselho que nós precisamos todos os dias na nossa vida, né? Então, logo após aqui o versículo 7 já começa a falar sobre o temor do Senhor, né? O versículo 7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Outras palavras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, o temor do Senhor não se trata, não se trata de ter medo, não se trata de ficar temerosa assim, com medo de pegar a palavra, com medo de ir a fundo, ter medo. Não, não se trata disso. Se trata de respeito. A palavra do Senhor o temor ao Senhor é respeitar ao Senhor, é obedecer. Temor é obedecer a palavra do Senhor. Então, amadas, é,
Aqui em um dos comentários que eu tenho aqui da Bíblia Shed, diz que o temor do Senhor é culto divino, é reverência, é atenção respeitosa, é confiança filial, é observância dos preceitos divinos e ingratidão por sua misericórdia, para a maior glória do seu nome. Princípio é a base, é a fonte, são chamados loucos os que desprezam o temor do Senhor. Então, amadas, é culto divino o temor do Senhor, é reverência, é a confiança entre pai e filho, entre pai e filha, né? Então, é essa relação entre pai e filho, essa convivência, esse relacionamento, né, de obediência, de reverência, de respeitar, é um ato respeitoso. Então, o temor do Senhor, o temor é obediência à palavra, né? Resumindo em tudo, o temor do Senhor é obediência, é submissão à palavra do Senhor, né? Então, é, o temor do Senhor é um ponto de partida para nos tornarmos uma mulher sábia. Nós, mulheres, precisamos muito. Todos nós precisamos, homens, mulheres, jovens, crianças, todos precisam da palavra. Mas nós, mulheres, como nós enfrentamos mais desafios, como temos mais coisas para fazer, precisamos estar sempre dependendo da palavra. E o temor da palavra é o princípio para que nós venhamos nos tornar uma mulher sábia. É o princípio, é o ponto de partida para nos tornarmos uma mulher sábia, né? E a pessoa que despreza esse temor, essa sabedoria, é considerado como tolo aqui na palavra, né? O tolo, ele despreza essa riqueza que é aprender a palavra do Senhor, a sabedoria, né? Então vamos prosseguir mais aqui, porque eu tenho muita coisa para falar e eu não quero que esse áudio seja muito estendido, né? Para não cansar vocês. Então, amadas, a partir do versículo 7 fala sobre a instrução, né? E diz aqui aos jovens, né? Aos filhos, para que ouvem a instrução dos seus pais e não deixem a doutrina de sua mãe, né? Então, os filhos atentem aos conselhos dos pais. Você que é filha, ainda não é casada, você que é filho, ainda que não é casado, mora com seus pais, você que é adolescente, você que é jovem, obedeçam, dê atenção aos conselhos dos seus pais, conselhos da sua mãe, né? Que eles têm a responsabilidade de educar vocês na palavra do Senhor, tenha a experiência de vida, então eles sabem apontar qual o caminho certo para que vocês venham seguir. Quando nós somos novos, quando somos jovens, nós não temos experiência da vida ainda. Então, às vezes nós temos aquele ânimo querendo seguir para um lado, mas as pessoas, os pais que são mais experientes, né? Então eles têm como orientar que talvez aquele não é o melhor caminho. Então, ouça os conselhos dos pais, dos seus pais, da sua mãe, porque são conselhos bons, são conselhos saudáveis que devem ser ouvidos, né? Então, logo mais adiante aqui, fala que os filhos, né, que dão ouvido aos conselhos errados, o fim deles é a destruição. Então, vale a pena não se deixar levar por conselhos errados, mas ouvir os conselhos dos pais, ouvir os conselhos daqueles que têm a vida regrada na palavra, porque assim você vai ter um caminho mais de paz e de mais segurança. Amém? A partir do versículo 20, aqui do Provérbios, diz sobre o convite e exortação da sabedoria, né? Aqui eu estava meditando, sabe, irmãs, que o versículo 20 diz aqui: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levantando a sua voz. Aí eu fiquei pensando, muitos de nós poderemos pensar, como assim a sabedoria está lá fora clamando? O que quer dizer isso? Então, amadas, é, nós precisamos entender aqui que a sabedoria que está altissonantemente clamando lá fora
pelas ruas, pelas portas, é lá fora. Lá fora, né? Antigamente eles falam aqui pelas portas, porque antigamente os anciãos ficavam sentados às portas, né? E os anciãos, realmente, como eu disse, que os pais têm experiências de vida para ensinar, os anciãos também têm experiência de vida para nos ensinar. Então, eles estavam sempre sentados às portas. Então, na rua, durante a nossa vida, nós vamos encontrar pessoas experientes, né? Que têm algo bom para nos passar, que tem algo bom para nos ensinar. Então, que nós venhamos estar atento quando vierem os conselhos sábios, quando vierem os conselhos pautados na palavra, quando vierem a exortação diante de Deus, que nós venhamos ter o nosso ouvido aberto para receber essa orientação. Né? Como diz aqui, então por isso que falam que a sabedoria altissonantemente clama, porque em meios ao decorrer da nossa vida nós vamos ouvir conselhos que está na palavra, vamos ouvir a palavra, nós vamos abrir a palavra vai falar conosco, nós vamos ouvir alguém de Deus nos orientar para algo, que nós venhamos ter os nossos ouvidos abertos para receber esses conselhos, né? Para que nós não venhamos ter dor de cabeça futuramente. Porque quando nós fazemos algo de errado, tomamos atitudes erradas, as consequências erradas também vêm. Então, se nós ouvirmos a palavra sábia, ouvimos os conselhos sábios, ouvimos a palavra do Senhor, nós iremos ter uma direção com paz, né? Iremos decidir por caminhos de paz, caminhos que vai nos trazer segurança, caminhos que vai nos trazer vida, alegria, gozo, né? Então, a palavra aqui que grita também sobre a sabedoria, ela é personificada, né? A palavra sabedoria aqui, ela é personificada para que naquele tempo eles pudessem entender, né? Então a palavra, eu anotei aqui em algum lugar. Aleluia, Jesus, eu vou achar aqui. A palavra do Senhor, aqui de sabedoria, ela é. Não vi aqui, não sei aqui onde foi que eu anotei, mas é assim. Ela é Jesus, né? Ela é Jesus. A palavra, acho que tá aqui, irmãs, eu vou ler aqui para vocês. Só um instantinho, deixa eu achar aqui. A palavra do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. A sabedoria, achei aqui, irmãs. A sabedoria, eu deixei anotado aqui para eu não me perder e acabei me perdendo, né, amadas? A sabedoria personificada aqui fala que é Cristo. Eu quero ler com vocês Provérbios 8, do 22 ao 31, que, que fala mais sobre isso. Olha só, irmãs, mas eu quero ler para vocês Provérbios 9, do 22 ao 31, ao 31, que fala que a sabedoria, ela é Cristo. Como diz aqui nos versículos 20 de Provérbios, diz assim, olha, irmãs, prestem bem atenção. Eu vou ler na tradução da Bíblia Viva, tá bom? Mas você pode ler na tradução que você tem aí mesmo, que diz assim: Eu estava junto com o Senhor quando ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo. Eu existo desde a eternidade, desde o princípio do tempo, antes de haver terra. Sim, eu já existia antes da criação dos mares e oceano, antes que as fontes e nascentes brotassem da terra. As grandes montanhas e colinas ainda não tinham sido formadas e eu já existia. Sim, o Senhor ainda não havia criado a terra, os campos e as planícies, nem mesmo o pó da terra. Eu já existia. Eu estava junto dele quando ele criava o céu e traçava a linha do horizonte, quando criou as nuvens para a chuva e as fontes e rios que alimentam os mares, quando criava limites para os oceanos, além dos quais as águas do mar não devem passar. Sim, eu assisti à criação e fundação do mundo. Sim, eu estava junto com o Senhor e fui o seu construtor. Nós éramos uma constante alegria um para o outro, e eu tinha grande prazer no belo mundo que tinha sido criado.
e nas pessoas que moravam nele. Aleluia! Oh, glória! Amadas, aqui é o Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus estava com Deus quando, antes de criar o mundo, o Senhor Jesus, ele estava ali, né? Ele está falando aqui, eu estava junto com o Senhor quando ele criou o universo. Então, quer dizer, antes de criar o universo, Jesus e já estava ali, a sabedoria já estava ali, né? Então, a sabedoria aqui é representada por Cristo. Glória a Deus por essas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãs. Então, a sabedoria do Senhor é a base de tudo, né? É a base de tudo. E eu quero compartilhar com vocês aqui mais uma coisa. Provérbios 8, 22 ao 31 diz: Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Provérbios 14, 6, desculpa, irmãs. João 14, 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse Provérbios 8, do 22 ao 21, é Jesus falando. É Jesus falando que ele estava com o Pai antes de criar o mundo e ele foi o seu construtor, ele foi é, viu tudo ali, a sabedoria, né? Deus usou ali para criar o mundo. Então aqui a suprema sabedoria altisonantemente clama, é Jesus falando. É Jesus aqui personificado na sabedoria. Amém? Ah, olha, irmã, são tantas coisas aqui que eu estou meia perdida aqui para falar, para passar para vocês, mas eu creio que vocês estão sendo abençoadas. Eu quero compartilhar mais uma coisa aqui com vocês. Embora a sabedoria é descrita como rindo, né, de calamidade e medo, não se deve esquecer que aqueles que se recusam e ignoram o apelo da sabedoria estão escolhendo calamidade no próprio ato de sua recusa. Então, aqui diz que tem um versículo aqui, no versículo 26, que diz assim: Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Aqui em Provérbios, quando você lê o Provérbios todinho, você vai entender melhor o que eu estou falando. Porque aqui no começo, a sabedoria clama com sua alta voz, né? E ela diz aqui das pessoas que as desprezam, né? Que ela está clamando para ser ouvida, para que ela possa ensinar, para que ela possa mostrar o caminho. E diz aqui pessoas que rejeitam a sabedoria, pessoas que não querem dar ouvido à sabedoria. Então, aqui no versículo 26 fala, versículo 26 fala assim, versículo 25 diz: Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Então também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Então aqui eu fiquei meditando, irmãs. Como assim? Deus vai zombar daqueles, né, que não querem ouvir? A sabedoria vai zombar daqueles que não querem ouvir, né? Mas aqui diz aqui, irmãs, que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então a sabedoria está lá, né? A palavra do Senhor está lá, tentando te ensinar, trazendo a verdade para você, trazendo a luz para o teu caminho, tá lá te mostrando e você não quer ouvir, o que que vai acontecer? Você vai estar plantando uma semente mal. Porque se você ouve a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor, você ouve a sabedoria da palavra, você ouve os bons conselhos e obedece, você vai ter bonança, você vai ter paz, você vai colher frutos bons, porque você vai estar plantando sementes boas. Mas quando você dá as costas para a sabedoria, para a palavra do Senhor, para os conselhos do Senhor, para o ensinamento do Senhor, quando você vira as costas e começa a praticar ao contrário do que a palavra ensina, ao contrário dos conselhos do Senhor, você vai estar plantando uma semente mal. Você não vai ter bons frutos. Os frutos da semente mal é destruição, é dor, é morte. Então, quando
aqui fala, também me rirei na vossa perdição, significa, quando começar a acontecer as consequências drásticas, né, as consequências da semente mal que você plantou, que a pessoa plantou, quando ela começar a receber os frutos, a receber a semente, os frutos da semente que ela plantou, ela vai começar a querer correr, querer se arrepender de não ter feito o que a palavra está ensinando, de não ter feito, de ter seguido os bons conselhos, mas aí já é tarde. Aí já é tarde. Já é tarde, porque eu teve a oportunidade de ouvir o conselho do Senhor, teve a oportunidade de plantar sementes boas, mas na hora da colheita, se a- é, na hora de plantar a semente, preferiu plantar uma semente mal, né? Então, quando veio a colheita, ela quis correr, quis se livrar disso, mas aí já era tarde. Aqui, irmãs, eu quero compartilhar com vocês aqui que diz assim: ao recusar a saúde, nós escolhemos a doença. Então, se você eh, recusa a cuidar bem da sua saúde, qual vai ser a consequência? A doença. Ao recusar a justiça, nós escolhemos o mal. Se nós escolhemos a praticar a injustiça, nós vamos ter consequência disso. Ao recusar a sabedoria, nós escolhemos a loucura, o que sempre traz calamidade, medo e destruição. Então, amadas, não podemos recusar a sabedoria, porque senão nós estaremos escolhendo a loucura, que traz calamidade, medo e destruição. E isso é bem verdade, irmãs. Isso é muito verdade. Uma vez que o homem tenha escolhido a tolice, ele tornou-se impossível para a sabedoria ajudá-lo. Então, quando o homem escolhe ser tolo, quando o homem escolhe a viver no erro, nos prazeres desse mundo, não quer não quer ouvir os conselhos da sabedoria, ele se torna impossível de ser ajudado. Nem mesmo as pessoas que têm uma vida correta pode ajudar essa pessoa se ele mesmo não quer. Por outro lado, aqueles que ouvem o convite da sabedoria e de aceitá-la não precisam temer mal nenhum. Então, quem ouve a sabedoria, quem dá ouvidos, quem pratica os conselhos da palavra do Senhor, está sempre meditando na palavra do Senhor, está sempre dando ouvido à sabedoria. O Espírito Santo, ele sempre nos direciona. O Espírito Santo, ele sempre fala conosco, sempre nos orienta o caminho certo a seguir. Então, esse sim, não precisa temer mal nenhum, porque vai andar em caminhos seguros. Aleluia. Então, o propósito por trás do convite da sabedoria é esse: é ter uma vida tranquila, de escolher os bons caminhos, não precisar temer o mal. Na escolha da sabedoria e do seu caminho, nós colocamos fora do alcance ou poder da loucura, né? Na escolha da sabedoria e de seu caminho, colocamos-nos fora do alcance ou do poder da loucura. Isso está longe de nós. A lei da semeadura e da colheita se aplica tanto para o que escolhe a escolha do bom, como ele faz para a escolha do mal. Esse é um comentário de um aplicativo My Bible, né, que eu tenho aqui, e eu quis compartilhar com vocês porque é verdade. Quando nós escolhemos a andar na sabedoria de Deus, nós andamos em caminhos tranquilos e seguros. Nós andamos no caminho certos da vitória. Quando nós andamos o contrário dos caminhos de Deus, ao contrário da sabedoria divina, da palavra do Senhor, nós vivemos na nos caminhos de medo, de calamidade, de destruição. Tudo isso traz, né, a semente mal, né? Então, amadas, esse é o capítulo 1 de Provérbios, né, que eu quis aqui vir compartilhar com vocês. Eu quis colocar tudo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu creio que vocês estão recebendo aí. Tem muita coisa aqui que eu deixei passar, mas os áudios já tá ficando grande.
mas eu creio que o Espírito Santo vai falar muito mais ao teu coração. Para ser sábio é preciso temer a Deus. O temor do Senhor é o ponto de partida para se tornar uma mulher sábia, não esqueça disso, né? Então, medite aí no capítulo 1 de Provérbios, né? E deixa o Espírito Santo falar mais ao teu coração. Deixa ele enriquecer o seu dia, né, com essa palavra e que você venha a seguir os conselhos do Senhor, andar no caminho da sabedoria, para que você tenha colheitas boas, não venha sofrer nenhum dano, né, de, de andar nos caminhos errados, né, que você tenha uma vida tranquila e segura, uma vida pautada no Senhor, amém? Eu vou encerrando por aqui, peço que você continue aí meditando na palavra do Senhor e que nós venhamos deixar essa palavra frutificar no nosso coração, amém? Que venhamos tomar decisões a partir dos conselhos do Senhor. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus, amém, amadas? Vou ficando por aqui, te espero no próximo estudo. Que Deus abençoe sua vida, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.